Quem tem uma carta de amigo não conhece a solidão, nunca estará sozinho, é um alá do coração. Que projeto maravilhoso esse Carta de Amigos com os amigos Dorivan, João Bolo e Chiquinho Chocolate, não é verdade? Concebidas dos bailes da vida, do amor à canção. Os católicos celebraram ontem o dia de São José, o São José Operário, que é inclusive o padroeiro da cidade de Palmas. O Coisa Nossa desse domingo pretende homenagear esses operários das letras, como o escritor Otávio Barros, que nos deixou essa semana, operários da construção, como o pedreiro Augusto, um baiano, que foi considerado o pedreiro de Dom Alando, que ergueu cerca de 200 casas e escolas aí em Porto Nacional e região de Itaquaruçu, Suzão, Chupé, e ainda o cineasta Hélio Brito, um operário do cinema no Tocantins com mais de 40 anos de trabalho no setor. O Coisa Nossa está começando. O Coisa Nossa deste domingo traz aqui um personagem ilustre do estado do Tocantins, talvez o maior cineasta que o estado já produziu. É o cineasta Hélio Brito. Conheci o Hélio Brito quando ele ainda estava ali em Goiânia, no Cineclube Antônio das Mortes. Bom dia, Hélio. Bom dia, Luiz Armando. Obrigado pelo convite. Bom dia a todo mundo que está assistindo o programa. A gente conversava aqui sobre essa questão do uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Você tem 40 anos aí, desde 83, produzindo. Esse axioma, ele funciona, Hélio? Olha, funciona em partes. Tem que ter cuidado com ele, né? Hoje está muito fácil qualquer pessoa fazer um produto audiovisual, porque o celular hoje tem uma câmera muito boa, um áudio bom. Então a pessoa pode colocar um celular na sua frente e fazer alguma coisa. Mas quando o Glauber Rocha, que foi quem cunhou esse axioma, né, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, ele na verdade faltou dizer que alguém para fazer uma obra de arte mesmo, com expressividade e tal, e com linguagem, né, com técnica, na verdade, tem que ter uma bagagem, tem que ter um background, né, da história do cinema, das linguagens, das estéticas do cinema. Há um princípio, né? Ou seja, qualquer produção, qualquer trabalho que você construa, ele tem uma ideia, né? Tem uma lição, né? Tem um princípio, né? Ou seja, ele quer transmitir algo, né? Sim. Mas as redes sociais, por exemplo, hoje as pessoas não se preocupam muito mais com isso, ou seja, produz aí uma imagem e vai jogando na internet sem analisar o que é aquilo, que sentido aquilo tem. Isso. O YouTube popularizou muito o vídeo e as pessoas produzem de tudo. E acaba aparecendo coisas interessantes, mesmo faltando esse estudo, esse conhecimento técnico, acaba aparecendo coisas interessantes. Mas nada substitui, Luiz Armando, o estudo, o conhecimento, a história, né? Você tem que conhecer a história. Você está fazendo Bernardo Sayão, que foi um grande homem aí no brasileiro, um grande brasileiro, né? Você fez o Cadê Porfírio, né? Que é sobre aquele revolucionário aí do século passado aí, que saiu lá famoso das trompas, né? E foi pro Bico do Papagaio. Você fez aí documentário sobre as revoltas aí de Boa Vista, né? Sim. Então, assim, essa preocupação histórica sua, tem algum sentido nisso? Alguma orientação, no seu cinema? Tem sim. O meu cinema está dividido em produções de ficção e documentários. É meio a meio. Eu tenho 14 obras prontas hoje e metade é ficção, metade é documentários. E os documentários eu me preocupo realmente, eu tenho uma preferência por personagens mesmo, né? Como você disse, eu fiz sobre o Padre João da Boa Vista, de Tocantinópolis, o Zé Porfírio e agora o Bernardo Sayão, né? Eu estudei um pouco de história, na universidade eu fazia história, na UFG, no ICHL. Você também estudou no ICHL, né? E
Acabei não terminando o curso, porque me envolvi com o cinema, e aí eu fiquei bebendo nas fontes e larguei um pouco do curso. Mas eu tenho um pouco dessa formação histórica, então me leva para esse lado, né? O documentário, o trabalho seu sobre o Dr. Gilberto, né? Lá que ele era de cor nacional, né? Isso. E morou muito tempo em Gurupi, e me chamou a atenção. Um grande médico, né? Um homem que ajudava muitos pobres e que teve uma vida trágica, não é, Hélio? Olha, na verdade é um projeto que eu nunca consegui realizar, o Dr. Gilberto. Até ganhei o edital, ganhamos o edital aí em 2011, aliás, 2013, por aí. Aquele edital do governo que não foi pago, né? Nós ganhamos, nosso grupo ganhou para fazer um documentário sobre o Dr. Gilberto. Olha, e a lição que ele traz para o mundo atual, Luiz Armando, por exemplo, é o desapego ao dinheiro. A medicina é uma fábrica de ganhar dinheiro. As pessoas falam que quer ser rico, vai fazer medicina, vai ser médico, vai explorar o medo da morte, vai explorar a desgraça alheia e tal, né? E o Dr. Gilberto era contra isso. Ele trabalhava muito de graça, cobrava dos ricos e fazia de graça para os pobres, né? Até em Porto ainda, eu ouvi uma história que ele, às vezes, a secretária recebia a consulta e lá dentro ele especulava com a pessoa, mas aí, como é que está a vida? Doutor, vim de umas galinhas para pagar a consulta e tal. Aí ele pegava e devolvia o dinheiro para a pessoa, sabe? Foi por isso que a família disse, olha, você não vai dar certo aqui em Porto, não. Você vai ter que sair daqui, porque aqui você não vai ganhar dinheiro, não. Sabe? E aí mandaram ele para Gurupi. Só que em Gurupi continuou a mesma coisa, né? A vida de familiar, pessoal, sim, perdeu o filho de forma muito trágica, né? E aí ele não suportou aquilo ali, porque ele não conseguiu salvar o filho dele no hospital, né? E aí se suicidou. E o Dr. Gilberto, é fantástica a história dele, porque um jovem, um garoto pobre de Porto Nacional, passou para medicina, na melhor faculdade de medicina do Brasil na época, que era a Universidade do Brasil, que hoje é o UFRJ, né? Voltando àquela questão de Boa Vista, né? Por que você acha que ocorreram aquelas revoltas? Por que ocorreu aquela revolução tão assim demorada, né? Que Boa Vista, para quem não sabe, hoje é Tocantinópolis. Sim. Tocantinópolis, Boa Vista, naquela época, era a cidade mais importante dessa região do Brasil. Ainda não havia Belém-Brasília, né? Então tudo era muito longe, né? Então a Boa Vista chegou a ser, na verdade, a terceira maior cidade de Goiás. Só perdia para a capital, Vila Boa, e Catalão. Em terceiro lugar era Boa Vista, né? E era muito isolada. O padre João, quando foi eleito deputado, né, para ir para Goiás Velho, para assumir o mandato, ele desceu o Rio Tocantins até Belém, de Belém pegou um navio até o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro pegou um trem até Guarapari, acho que é isso, o Araguari, em Minas Gerais, e depois veio a cavalo até Goiás Velho. Então demorou 2 meses de viagem para chegar até Goiás Velho. Hoje você faz de Tocantinópolis a Goiás Velho, você faz num dia, né? Em menos de um dia, né? Então por isso, porque era isolado, então assim, o Estado não tinha muita influência, muito poder naquela região. Então aí mandava o coronelismo, né? E o padre João era um coronel político. Isso provocou revoltas Aí entrou em choque com outras pessoas que vinham do Maranhão, por exemplo, de Grajaú e tal, né? E para Tocantinópolis, para Boa Vista, e aí às vezes vinham com outras ideias, cabeça mais arejada, republicanos, né? Então já existia esse conflito entre os conservadores e os ditos progressistas. Isso, na época ainda era os ecos da monarquia e da proclamação da República, né? Os monarquistas e os republicanos. Né? Agora, causou muito transtorno na região essa revolta de Boa Vista, não é? Você faria alguma comparação dessa revolta com a guerrilha do Araguaia? Não vejo semelhanças, não. Semelhanças tem a do Zé Porfírio, né? Aí sim, tem semelhança com a do Araguaia. Até dizem que a do Zé Porfírio inspirou a do Araguaia, né? Muita gente que foi lutar no Araguaia meio que era inspirado naquele movimento de trombas. O Zé Porfírio, na verdade, ele morava aqui na região do Tocantins, aqui perto de Pedro Afonso. Na verdade, perto de Rio Sono, ou mais ainda, perto de um lugar que hoje se chama Brejo Fundo, que é uma cidadezinha que fica entre
Rio Sono e Novo Acordo, por ali assim, sabe? Ele morava por ali. Aí, no começo dos anos 50, no final dos 40, se mudou para Trombas, né? Porque o Bernardo Saião já estava vindo com a estrada de Séries chegou a ser para cá. deputado, não chegou? Chegou e foi cassado, né, em 64. Que avaliação você faz dessas leis aí, da lei Paulo Gustavo, da lei Aldir Blanc? Nos anos 90 houve um apagão, né? Assim, acabou a Embrafilme, o Ministério da Cultura perdeu força, então assim a produção cultural no Brasil veio quase que a zero. Com a vinda do governo FHC, do Fernando Henrique Cardoso, aí a criação da Lei Rouanet começou a voltar, né? Depois, nos anos 2000, de 2000 e pouco, 2004, até meados de 2015, por ali, teve o Doc TV, né, que foi um projeto que lançou muitos documentários de todo o Brasil. Aliás, foi o projeto mais importante, Luiz Armando, porque fez com que muitos cineastas do interior do Brasil desengavetassem seus projetos, porque até então... Só Você teve trabalho desse aí veiculados em TVs nacionais, não foi? Isso, até graças ao Doc TV, o Cadê Profiro, né? O Tocantins Rio Afogado, que eu fiz junto com o João Luiz Neiva, né? Que é de Porto Nacional também, e depois o Ligeiramente Grávidas, uma transa brasiliana, que é um filme sobre gravidez na adolescência. Foram graças ao Doc TV, mas nos últimos 5 anos caiu muito. O Ministério da Cultura praticamente perdeu relevância, os editais foram congelados, e aí tivemos a sorte da Lei Aldir Blanc, né, que realmente veio e deu uma injeção de ânimo em todo o mundo, em todo o Brasil, em todas as áreas, né, e agora, como você falou, a Lei Paulo Gustavo, que é a nossa esperança de recursos para as artes e principalmente para o audiovisual. Velho, para frente agora, você tem algum projeto que você está pretendendo fazer esse ano de 2022? Olha, eu estou focado na série sobre o Bernardo Saião, né? É uma série, eu ganhei um edital nacional para fazer uma série de 5 capítulos de 26 minutos cada um, contando toda a história do Bernardo Saião. E é uma história fantástica do Bernardo Saião. E aí nós gravamos do Rio de Janeiro até Belém, né? Passando por Brasília, por Goiânia, por Séries, por aqui, Imperatriz, Estreito, né? E aí estamos na fase de edição. Estamos editando já o 3º episódio e queremos em maio estar com os 6 episódios, os 5 episódios já prontos para serem entregues para a Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema. Velho, o Bernardo Saião, pelo que a gente entende, muito que ele fez foi do esforço pessoal dele mesmo, né? Parece Exatamente. Que ele começou praticamente sozinho aquela coisa, né? Luiz Armando, quando o JK foi eleito presidente do Brasil, o Bernardo Saião já tinha feito a Belém Brasília, que se chamava Transbrasiliana, de Anápolis até Barrolândia. Porque o projeto, desde sempre, era vir com a rodovia até Miracema, em Tocantins, e daí seria hidrovia, né? Então, o Bernardo Saião trouxe até Barrolândia. De Barrolândia ele já ia cortar em direção a Miracema. Foi quando o JK entrou na presidência e aí mudou o plano, né? De ligar por terra, cortando a Mas floresta. JK veio a Barrolândia Veio. Para um evento dessa Belém Brasília. Exatamente. Contam que foi em Barrolândia que o JK perguntou: Saião, você acha que em um ano a gente consegue vencer a floresta e chegar até Belém? Todo mundo disse: presidente, impossível. E o Saião disse: é possível. É possível. E aí foram e fizeram em um ano. Só que ele morreu antes, né? Faltando 15 dias para terminar a estrada. Foi contrator? Ele morreu. Um galho muito grande caiu sobre ele. Esse ano você termina mais esse ciclo? Sim, termino. O Bernardo Saião, ele tem uma história muito forte também em Goiás, né? Tocantins também, mas em Goiás, Goiânia e Brasília, ele é mais conhecido, porque ele fundou a colônia de Séries, né? Que deu origem a Séries, e com isso ele veio abrindo a estrada de Anápolis, passando por Séries, Uraçu, Porangatu, e veio até
Barrolândia. E como você disse, praticamente por conta própria. Ele só teve autorização para fazer, Luiz Armando, de Anápolis até Séries. Você teve aqui o Hélio. O Hélio, muito obrigado, Hélio, por sua participação aqui. Por Eu que agradeço. Despender seu tempo aqui. Importante para a gente, você é importante para o Estado e acrescenta demais a gente aqui nesse nosso Coisa Nossa. Eu agradeço, muito obrigado pelo convite, sucesso no programa e obrigado a todos. E a gente volta já já, não saia daí. Na próxima sexta-feira, 25 de março, coloque aí no seu calendário, o jornalista, poeta, escritor Tião Pinheiro faz o lançamento do seu livro Amorosamente nas plataformas virtuais. O livro, na verdade, é o início, é o pontapé de um projeto de amor e do afeto que o poeta e jornalista pretende encaminhar neste ano de 2022. Bom dia, Tião. Bom dia, Luiz. Prazer voltar aqui, né? Virei freguês, né? Eu freguês, que bom. Freguês, já terceira vez em pouco tempo, né? Obrigado pelo espaço, né? TV Norte, SBT, esse espaço. Mas, João, você é Ibope, garantido. As pessoas, você gosta, muita gente gosta de você, aprecia o seu trabalho e até a sua própria história. O meio que eu vivo, né? Os meios, né? Jornalísticos, culturais e tal. Parabéns pelo programa. Esse programa realmente está, essa semana, por exemplo, né? Tem alguns colegas que participaram aqui do programa, encantados com o projeto, o pessoal da Academia Palmeiras de Letras, todo mundo falou assim, olha, é um espaço que tem que ser ocupado, bem ocupado, porque é muito bom o espaço aqui. A gente estava carente disso aqui, né, no Tocantins, essa é a grande verdade. Pois é, o projeto, como você falou, né, é um projeto amplo que pela pandemia, em função da pandemia, atrasou, né, todo mundo atrasou, né, a vida deu uma parada aí, que é um projeto que chama Tião Pinheiro de Amor e de Afeto, né, que envolve o livro Amorosamente, que é esse que a gente está lançando, e está lançando agora por causa de prazos do edital do PROMIC, né, da Fundação Cultural de Palmas, que foi contemplado nesse edital, e também por causa das limitações da pandemia. Como se sabe, né, quando eu demoro a lançar, 3, 4 anos para lançar, né, as pessoas perguntam por que eu demoro a lançar, eu falo para não ficar apurriando meus amigos, minha família, para ir, tem que lançar, tem que ir no lançamento, aquela coisa toda, né. O Jorge Luiz Borges, argentino, meu ídolo, né, falava o seguinte, perguntar para ele por que ele publicava um livro de poema, ele falou assim, para não ficar a vida inteira refazendo, né, é mais ou menos isso aí. Então tem esse projeto de lançamento agora, vai ser virtual, né, com uma produção super interessante, né, do pessoal da Public, que é uma agência que tem selo de qualidade cultural, é um pessoal que se envolve muito, o Marcelo Silva, a Zelma, toda a equipe lá, o Elisa. Então vai ter esse lançamento produzido pela Public, né, nos meus canais do YouTube, do Facebook e do Instagram, né, e vai ser o lançamento do livro mais ou menos parecido com os lançamentos presenciais que a gente costuma fazer. E depois nesse projeto também tem o CD Tempo ao Tempo, né, que já está em andamento, a produção também está quase já pronta, a metade já está pronto já, né? E depois shows presenciais, né? Inicialmente aqui em Palmas, depois na minha querida Monte Alegre de Goiás e depois Goiânia. Temos convites para lançamentos em São Paulo, Brasília, Buenos Aires e por aí. Então acho que Amorosamente ele chega num momento muito importante para mim, da minha vida, muito importante, e também eu acho que pode contribuir um pouquinho também por esse ambiente até então sombrio, né, da pandemia, de perdas, aquela coisa toda. Tião, observando os títulos dos seus livros, né, a gente dá a impressão que há não é repertório, dá a impressão que há uma linha assim, por exemplo, você iniciou com Janelas, sim, que poderia se imaginar como uma abertura, né, ou seja, você abriu a janela e enxergou o mundo, né? Depois teve Voo Esperança, né? Ou seja, será que depois da janela ele vive a esperança, né? E aí veio De Amor e de Construção, que é um livro assim... de sonhos de construção. Tem o Calundu antes, o Calundu. Tem o Calundu, né? Aí de Sonhos de Construção, que já veio aquela pedreira, né? Aquele negócio todo. E aí você vem agora com Amorosamente, que podia ser até um trocadilho. Amorosamente,
né? Exatamente. Ou então aquela amorosamente, uma vida amorosamente deixando para trás. Como é que você vê essa trajetória? Olha, é interessante essa observação. Super Janela, né? Todo mundo tem que cometer o primeiro livro, né? A gente não fala que lança o primeiro livro, a gente comete, né? Ainda bem que eu publiquei o Janelas, que é exatamente isso que você falou, que o Janela está abrindo aqui um mundo, não é abrindo o meu mundo para ninguém, né? É abrindo o mundo para mim, né? E eu entro através da poesia, através do jornalismo. Abriu um horizonte, assim, né? Aí depois veio o Voa Esperança, que já era aquela coisa mesmo gente, não pode ser tudo ruim assim, não pode ser tão ruim assim a coisa, né? Aí veio o Calundu, né? Que é aquela Aí você encontrou a realidade. Realidade, né? O Calundu já é a birra, né? A birra do mundo, a birra, a chatice do mundo, que eu venho falando muito disso, que não é a gente se entregar à chatice, mas o mundo anda muito chato, né? Mas a gente tem que romper essa chatice com amor, com otimismo, com esperança, né? Com família, aquela coisa toda, com amigos, tudo. E aí, o de Sonho de Construção, que ele gostou, foi o Impacto, né? Que foi um livro que foi adotado nos 2 vestibulares da UFT. Fiquei sabendo que foi até em vestibulares de outro lugar, que nem fiquei sabendo, nem autorização eu dei, mas tudo bem, está tudo certo, pode usar à vontade. Foi em Minas, né? Foi em Uberlândia, se não me engano, sim, em Uberlândia. O Alma Leve também, que eu só lancei depois veio a Alma Leve, que eu só lancei em Palmas, né? Que na época eu tive um problema de saúde, não lancei em Monte Alegre, não lancei em Goiânia, não lancei em São Paulo, como eu sempre faço, e esgotou também. 2 edições, né? Uma edição maior, não foram 2 edições, mas uma maior, esgotou. E agora, Amorosamente, às vezes tem gente que fala assim, o que é Amorosamente? É um livro de amor, tal? Uma mente amorosa ou é o amorosa? Não, é o Amorosamente o seguinte, que aqui fica parecendo que você está naquela história da Poliana, né, que o mundo é cor-de-rosa, aquela coisa. Não é bem assim. O Amorosamente, você fala de partida, mas fala de reencontro, sabe? Você fala de escuridão, mas você fala de clarear, sabe? Você fala de tristeza, mas você fala de alegria também, de uma forma amorosa. Até a solidão, até o desencontro, eu tento tratar isso e abordar isso. Para mim, eu considero que esse tema, Luiz, é um desafio, é um grande desafio, de você conseguir tratar de coisas, inclusive áridas, de forma amorosa. Eu tento fazer isso na minha vida, faz tempo que não estou falando que eu consigo, não, mas que eu tento há muito tempo deixar indaga de lado, deixar rusgas de lado, e se a coisa não me agrada, eu não concordo, eu não vou debater sobre isso, né? Porque alguém me perguntou, o que é indaga? Indaga é quando o assunto não chega a lugar nenhum, isso é indaga, né? Então, amorosamente, é um estado de espírito, mesmo em situações não tão boas, né, como a solidão, separação, desamor, guerra, está aí, né, a guerra aqui. Como é que você trata uma guerra da Rússia com a Ucrânia amorosamente? Você trata como as pessoas de vários países estão fazendo, acolhendo as pessoas, os fugitivos, acolhendo as crianças, acolhendo os idosos. É uma forma de você tratar amorosamente uma guerra, por exemplo. Para o nosso telespectador saber mais, como vai ser a mecânica desse lançamento na sexta-feira que vem? Sexta-feira, né, dia 25, às 20 horas, né, pelos canais do YouTube, como eu disse aqui, Facebook, Instagram, né, lá nos estúdios da Public, né, uma equipe maravilhosa, apresentação da Josielma Santana. A pessoa digita o que lá? Para Não, chegar você entrar no YouTube, se você clicar no Facebook, você vai ir para o YouTube. Tião Pinheiro. Tião Pinheiro, exatamente, né? Tião Pinheiro já chega lá e aí tem interatividade, tem uma pessoa que vai cuidar da interatividade com os internautas. O fulano entrou aqui, o fulano mandou falar isso e tal. A nossa colega jornalista, nossa amiga Josielma vai fazer a apresentação, né? Tem uma equipe maravilhosa por trás, Mara Roberta, tem um time bem interessante, o pessoal do Público, o Elias, uma turma muito bacana, agora mesmo. Né, daqui a pouco a gente tem mais um encontro para poder tratar sobre isso, finalmente, os arremates aqui. E aí vamos ter tá lá a Fundação Cultural, né, o Giovanni Assis, que é o superintendente da Fundação Cultural de Palmas, que é a patrocinadora do edital do Promic, vai estar lá participando. Essa obra é financiada pelo edital? Parte, né, porque não dá, mas pelo menos ajuda, né? Foi contemplado, mas você tem que correr atrás de mais recursos, porque é tudo caro hoje, né? Tantas empresas interessantes dando apoio para a gente, Jorima, muito, né? Import Design, é uma turma grande aqui que, se permitir, eu gostaria até de falar. Não, pode falar. Né? Então tem uma galera aqui. Tem que valorizar as pessoas, exatamente, as empresas né? A Agência Public, a Jorima, Léo Multishow, a Galeria Júlia de Paula Belas Artes, o Import Design, a Livraria Leitura. O livro vai estar disponível físico na Livraria Leitura do Capim Dourado, exatamente, né? E vão estar também nas principais plataformas digitais do mundo. E tem participações super especiais, né? Nós temos participação de Genésio Tocantins ao vivo, né? Na sexta-feira mesmo. Na sexta-feira. E os outros, por questões também de pandemia e de agenda, gravaram participações, né? O Léo Pinheiro, nosso querido Léo Pinheiro, meu parceiro, também o Dorivan, né? A Nacha Moreto e o Jorge Menares também estão participando, o Écio Duarte,
com clipe, a Maria Eugênia com um clipe lindamente gravado no seu DVD. Uma turma fantástica, hein, John? E muitas participações, gente de academia, gente da família. Nesse lançamento de sexta-feira, você falou que vai ter a participação do pessoal da Barraca também, né? Sim, acabei de falar, a Barraca Companhia de Artes, que fez um espetáculo maravilhoso, né? Sou Poeta, com poemas do nosso saudoso Zé Gomes Sobrinho, do nosso querido Odir Rocha, que fez uma entrevista maravilhosa aqui por você, né? E poemas meu também. Então pegamos um fragmento, né? Eles mandaram pra gente vários fragmentos, toda a Cíntia, a Cleusa, a Magna, a Sheila, uma galera maravilhosa. O espetáculo, eu chorei, né, no dia do espetáculo presencial que eu fui lá no Memorial, muito interessante. Então estou usando também material da Barraca nesse espetáculo. Estou usando a Ana Camille, que é uma jovem menina, poeta, atriz, né, professora já. A Luciana Assunção também, que é outra eu não conhecia pessoalmente, um escândalo de talento, uma coisa maravilhosa também. Então tem uma turma bem interessante. E tem a academia, né, o pessoal, professores e doutores que cuidam desse trabalho maravilhoso, que não posso deixar de citar aqui a Rose Bodna, que é uma pessoa que eu falo que a minha poesia, antes e depois dela, ela colocou minha poesia no mundo acadêmico, né, com o Odir Alexander. Tinha um maior sucesso para você nessa nova empreitada sua, que eu sei que virão muitas aí pela frente, e esse ano vai ser muito proveitoso nesse projeto seu de amor e de afeto, que tem outras ações, né? Outras atividades que vêm em seguida, não é verdade? Exatamente. Ou seja, então o ano já está garantido, o ano de produção literária sua e artística, né, esse ano, né? A gente agradece a sua participação aqui, sucesso, como diria no teatro, uma merda para você. Merda pra você. Só falta que o dia seja, eu brinco lá no Tribunal de Justiça, assim, ó, vamos propor lá no pleno que o dia passe a ter 24 horas, não só 12, que está curto o tempo, né? Então eu quero agradecer a todo mundo, agradecer o espaço aqui da TV Norte, do SBT aqui, um espaço maravilhoso para a cultura aqui do Tocantins, né? E convidar todo mundo, né? Convidar todo mundo para poder participar com a gente desse lançamento de Amorosamente. Bom, Tião, mais uma vez sucesso na próxima sexta-feira, aí com o lançamento de Amorosamente, né? E você que está aí em casa, aqui, assistindo aqui o Coisa Nossa, se programe, anote aí na sua agenda, na próxima sexta-feira, 25 de março, a partir das 20 horas, vai lá no seu computador, digita Tião Pinheiro, ou na sua televisão, no YouTube, e acompanhe o lançamento digital, virtual, desse livro Amorosamente do Tião, que vem acompanhado, evidentemente, com os cantores, com seus parceiros musicais, atrizes, não é? E uma grande entourage de produtores culturais nesse trabalho do Tião, que vai seguir no projeto até o final do ano. E você vai ter a oportunidade também, como ele disse aqui, de ver no formato real. É só questão de tempo. Não perca, vai lá, você não vai perder. O Coisa Nossa volta já já. E o Onde Andará deste domingo traz a história de Augusto. Augusto é um baiano, pedreiro, que veio a pé de Formosa do Rio Preto, na Bahia, para Porto Nacional, onde construiu cerca de 200 de casas, escolas na região de Porto Nacional, Taquarussu, Chupé, São João, e foi considerado o pedreiro de Dom Alano. Confira a história desse baiano. Augusto Pereira da Costa. Eu nasci em 32, 28 de setembro. Nós morávamos num sítio, Vaz Comprida. Aí foi que nós fomos criados até 12 anos, na Vaz Comprida. Aí foi o tempo que meu pai morreu, aí meu padrinho morava no Jatobá, para cá da Vaz Comprida, 3 quilômetros. Aí nós mudamos para lá,
lá para junto dele. Que é a febre amarela. Aí minha mãe morreu. Minha mãe morreu 5 horas da tarde. Quando foi no outro dia, morreu Maria, minha irmã. E no outro dia morreu Antônia, minha irmã. Aí, na subida da serra, tem uma estradinha assim, só cabe mesmo uma pessoa, até animado. Você tinha que tirar a carga cá embaixo e passar as malas, os malotes, e depois que levava o animal. Era aqueles caminhãozão, tudo, cara. Aí estava cheio de, como é que chama, de coco babaçu, caçacaria de coco. E nós dormíamos deitados em cima. Sem andar, não era nem BR ainda, era só uma estradinha velha. Nem eu fiz aquele lá de Taquarussu, que hoje é da polícia, né, que ali aqui, em 69. Ele é doutor Antônio. Aí eu fiz o do Chupé, já foi em 70. A base ele foi em 72. Eu trabalhava junto com ele. Fiz muito serviço para Dom Alano, para Luz, eu fiz aquela igreja lá. Eu era sócio, então, eu era não foi nem 3 anos, não. É porque faltava dinheiro para comprar o material. E foi assim que nós fizemos. Mas Dom Alano eu fazia pintura, tem a vez, do seminário todo. Ele era assim meio cismado, mas era boa pessoa. Ele era boa pessoa, ele não tinha negócio de... Não, se você combinasse mais ele uma coisa, podia estar sem medo. O padre Lúcio tinha uns trem aí no seminário, horror de arroz, era um trem para dar. E aí o padre Jacinto, ele foi, viajou aí para Goiânia, para São Paulo. E aí ficou os trem aí, para o padre Lúcio olhar. Quando ele chegou, o padre Lúcio já tinha dado tudo. Aí o padre menino, o padre Jacinto, mas Padre Lúcio não era para dar tudo, não. Era só um pouquinho, não, meu filho. Depois eu fiz a garagem para o Dom Alano. Botar o carro dele, mas o carro... Ele quase não andava de carro, não. Era só de pé. Depois eu fiz a garagem para o Dom Alano. Botar o carro dele, mas o carro... Ele quase não andava de carro, não. Era só de pé. Não, ele só botava aquele chapéu quando ele ia viajar para longe, para desobriga. Ele saía no começo do mês e ia chegar no fim. Ele entrava por Pedro Afonso, Lizarda, pouco parava. Ele mexia tudinho de Jalapão, Pindorama, Ponte Alta, região tudo de Anópolis. Natividade, Peixe. O Coisa Nossa deste domingo é dedicado à memória do jornalista e memorialista Otávio Barros, que nos deixou esta semana. Otávio que escreveu essa obra aqui, A História da Imprensa no Tocantins, e nela se lê: a arte de escrever nasce com o escrivão, pois ele sente prazer com a caneta na mão. Fica bastante letrado, procura claro o recado na maior animação. Esse trecho é um poema do pai do cantor Genésio Tocantins, o Genezão do Piacá, lá de Goiatins, que escreveu dedicado ao nosso Otávio Barros. Barros que teve o trabalho negligenciado pelo poder público do Estado e por parcela da população. É a ele que este programa é dedicado neste domingo. Fique com Deus.
Tenha uma ótima semana e até o próximo domingo, nesse mesmo horário, aqui na TV Norte SBT Tocantins.